Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, né? Estou morrendo de saudade de vocês, viu? Mas hoje a gente vai ter a oportunidade, né, de matar um pouquinho dela na aula interativa que vai ser de português, tá? Mas agora vamos conversar um pouquinho sobre a nossa aula de história. Nós entramos no terceiro momento do Brasil. Nós já estudamos o Brasil Colônia, o Brasil Império e agora nós vamos começar a estudar o Brasil República. Na aula de segunda-feira, né, eu pedi que vocês estivessem aí dando uma lidinha, já conhecendo um pouquinho o que vem ser esse Brasil República. Nós fizemos também um trabalho, né, sobre eleições diretas e indiretas e a importância do voto. Esse momento que nós estamos vivendo, o momento eleitoral, tem muito a ver com esse Brasil República. Por quê? Porque nós temos uma mudança de governo. Se a gente fala do Brasil Império, a gente já sabe que a forma de governo dele é a monarquia, onde há um poder que é centralizado aqui, né, no cargo maior, imperador. Na época, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Então, o poder era centralizado na mão deles. E esse poder era passado de pai para filho. O povo, ele não tinha ali nenhuma liberdade de escolha de quem era o seu representante, de quem governaria o país. E começam várias insatisfações dentro desse Brasil Império, vários conflitos, várias revoltas por diversos motivos, entre eles a abolição da escravatura, a alta taxa de impostos pago, né, à corte portuguesa, a vida e a continuidade de miséria que a população estava vivendo, mesmo com a mudança do imperador, e além disso alguns interesses. E aí você tem os militares saindo muito fortalecidos da Guerra do Paraguai, que nós já estudamos dentro do Segundo Reinado. E esses militares, junto com uma classe que estava aqui no Brasil, começam a lutar por essa república. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Pode ser? Então vamos lá no nosso textinho, na página 130. Vamos acompanhar ele com a tia Cris. Na monarquia, quem governa é um rei ou uma rainha, ou ainda um imperador ou uma imperatriz. No caso do Brasil, foi imperador. O poder é hereditário, ou seja, ele geralmente passa de pai para filho após a morte ou a renúncia do monarca. Assim aconteceu durante o período em que o Brasil foi uma monarquia. Nós já conversamos sobre isso. O poder da monarca fica concentrado na mão do imperador. Apenas ele é detentor desse poder, ele administra. O povo não tem decisão de voto, nem assembleia constituinte. O poder é passado de pai para filho, por isso é hereditário, tá? Dom Pedro II foi o último imperador do Brasil. Ele pensava em deixar o trono para sua filha, a princesa Isabel. Princesa Isabel, que foi aquela que assina a Lei Áurea, né? A princesa, porém, era casada com o Conde d'Eu, um nobre francês, e os brasileiros não aceitavam a ideia de ter um estrangeiro governando um país. Então, um dos motivos aí também, além de todos aqueles conflitos que enfraquecem o império, você tem também o medo do trono ficar sob os cuidados de um francês, visto que a princesa, que herdaria o trono do pai, era casada com o Conde d'Eu, que era um francês. Descontentes com o andamento do governo monárquico no Brasil, os brasileiros acreditavam que a república era a melhor forma de governar, a melhor forma de organizar, o país, e faziam críticas a Dom Pedro II. A república é uma forma de governo em que os governantes são escolhidos pelo povo, por meio do voto direto ou indireto. Você já conhece o que é esse voto direto ou indireto, porque fizeram um trabalhinho. Com eleições periódicas. Na eleição indireta, apenas os representantes do Congresso Nacional podem votar. Na eleição direta, é o povo que vota. O mandato dos governantes é por tempo determinado, geralmente 4 anos.
Então você tem motivos que enfraquecem esse poder imperial, que derruba esse sistema imperial, onde você tem como forma de governo a monarquia, o poder centralizado na mão de um imperador, e você tem a entrada da república. E o que vem mudando com essa mudança de forma de governo? Dentro da monarquia, esse poder é centralizado e não pode ser escolhido pelo povo, visto que é poder hereditário, é passado de pai para filho ou para pessoas de mesma linhagem, né, caso a pessoa não tenha filhos. E aí você precisa entender que o povo não tem participação nenhuma em voto, não tem uma participação nenhuma em escolher quem está governando o seu país. Já dentro da República, um dos princípios da República é a democracia, é o direito de escolha. Por quê? Porque dentro da monarquia era um poder vitalício, enquanto você estava vivendo, aquele poder era detido na mão do imperador. Ou mudava porque ele abdicou ou porque ele faleceu. Já dentro da República, seja pela eleição indireta. O que é eleição indireta? Quando apenas o Congresso Nacional vota, os representantes daquele Congresso. E aí a população não faz parte dessa votação. Ou a eleição direta, que é onde a população tem o direito de voto, esse poder desse representante da República, no caso o presidente, e a gente já tem alguns poderes de governo, do município. Então, todos esses tipos de governo, seja do município, seja do estado, seja do país, ele tem um tempo determinado. Ou seja, ele vai terminar, a não ser que a pessoa seja reeleita, mas o mandato principal, a princípio, é 4 anos. Então, os mais insatisfeitos com a monarquia eram os fazendeiros, que se sentiam prejudicados com a abolição da escravatura, porque tiveram que passar a pagar os trabalhadores. Os militares, que depois da Guerra do Paraguai se fortaleceram como grupo e tiveram contato com novas ideias e passaram a defender a República. Os bispos, pois no regime monárquico a igreja devia seguir ordens do imperador, que tinha poder de escolher os cargos mais importantes dentro da igreja. Em 1870, formou-se um partido favorável ao fim da monarquia, Partido Republicano, do qual faziam parte homens notáveis da época, como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Sales, entre outros. Associações como clubes e jornais divulgavam abertamente as ideias em favor da proclamação da República. No dia 15 de novembro, nós até vivenciamos esse dia há pouco tempo, né? Deu no domingo, de 1889, as tropas do exército, chefiadas por Marechal Deodoro da Fonseca, tomaram o poder, declarando fim à monarquia. O Marechal foi escolhido para ser o primeiro presidente da República. Dom Pedro II foi intimado a deixar o país. O povo viu as tropas desfilando nas ruas, mas não sabia do que se tratava, pois não participou diretamente do movimento. Somente os representantes das elites tomaram parte dele. A proclamação da República, portanto, foi uma decisão militar. Com essa nova forma de governo, o Brasil passa a seguir o exemplo dos demais povos americanos, dos quais estavam isolados por causa do sistema imperial, cuja política externa era agressiva contra as nações que ameaçassem a soberania do território brasileiro. Além disso, com a República, a autonomia do país em relação à Inglaterra poderia ser maior.